Opa, opa, opa! Hoje tem quadro novo aqui no Sou Canarinho. A gente tá aqui fazendo um modelo diferente, mas assim, com saudade demais aqui do Biel, que não tá aqui, tá viajando, tá passeando. Mas a gente tinha que estar aqui, né, JP? JP voltando agora de viagem, chegando dos Estados Unidos, para trazer fresco aqui para vocês o que rolou, como é que funcionou. Fala, JP. Bom demais ter de volta aqui, falando. Biel vai ver a gente aí de longe, mas e aí, JP, como é que foi lá? Conta pra gente um pouquinho do que você viu, antes da gente entrar nos jogos, no que foi os jogos da seleção. Como é que foi essa experiência lá nos Estados Unidos e como é que isso funcionou? João, bom demais, né? Acho que poder acompanhar mais uma vez a seleção numa Copa América, num grande torneio, é algo que faz parte do meu desenvolvimento dentro do futebol, né? Porque eu gosto muito tanto de acompanhar pela TV quanto estar em loco, e foi uma experiência diferente, assim. Confesso que alguns aspectos me surpreenderam, outros não. E quando eu falo por que surpreendeu, por exemplo, a torcida brasileira nos Estados Unidos, ela ficou limitada. A gente não pôde reunir os brasileiros para torcer junto dentro do estádio. Então ficava espalhado, cara. Isso assim, é muito ruim, né, cara? Não dava para puxar torcida, canto, pra gente conseguir estar na mesma vibe, né? E aí você pega o jogo com a Colômbia, cara, a invasão que teve 90-10%, trouxe também uma sensação assim ruim, né? Sim. É a primeira vez, assim, vários jogos que eu já fui da seleção. Quantas Copa América você já foi, JP? Essa foi a terceira. Boa. E é até engraçado falar a terceira, porque a primeira eu acabei não vendo nenhum jogo, porque o Brasil já estava eliminado e eu acabei não querendo ver os jogos pela frente. Mas essa é uma resenha que a gente pode ter outro dia, né? Aí teve a Copa de 2019, né, que a gente foi campeão aqui no Maracanã, e agora essa que eu fui na primeira fase. Como sou canarinho, para a primeira fase, né? Boa. É isso aí, assim, a gente vai falar um pouco disso depois num episódio, falar um pouco mais em detalhes, mas hoje aqui o quadro novo é a Sala de Imprensa Sou Canarinho. Então a gente está aqui numa sala de imprensa, fazendo aqui todo para falar das perguntas que vocês mandaram para a gente no Instagram. Obrigado aí a todo mundo que participou, falar das perguntas que a gente vem recebendo e trazer aqui a nossa opinião em cima disso tudo. Para puxar primeiro as perguntas, antes de puxar as perguntas de vocês, nós vamos falar um pouquinho aqui do contexto das primeiras fases. O que você acha, JP? Vou falar aqui um pouquinho das impressões que a gente teve na primeira fase aqui da Copa América sobre, claro, a nossa seleção brasileira. Foram 3 jogos, Costa Rica, Paraguai e Colômbia. Então, esses 3 jogos aí, uma vitória, 2 empates, a gente ainda não perdeu, o Dorival ainda não perdeu na seleção brasileira, mas acho que tem muito a se comentar. JP, fala um pouquinho aí do que você achou dos 3 jogos, depois eu comento aqui também pra gente trazer uma visão. Legal. Acho que assim, o primeiro jogo que foi com a Costa Rica, a expectativa é que pudesse ser o mais fraco, né? O jogo mais fácil, fraco no sentido do adversário, mais fácil para a seleção impor. Mas por outro lado, é a estreia. E toda estreia ela requer um cuidado. Assim, não foi um bom jogo da seleção. Tivemos algumas chances, teve gol anulado, assim, polêmicas, né? Mas acabou faltando o resultado final. E para Costa Rica, eu que estava no estádio, percebeu, cara, a felicidade do povo costarriquenho em comemorar um empate com a seleção brasileira. Parecia que eles estavam avançando de fase numa Copa do Mundo. E não, era apenas um empate com a seleção. Mas nós somos pentacampeões, né? Então, o Brasil não é mais respeitado, o Brasil acabou de 7-1. Mentira. Isso não é verdade. Joga com um adversário, o cara sabe reconhecer. Sabe. Então, assim, o primeiro adversário, Costa Rica, surpreendeu o resultado não ter sido bom, né? Exato. E tem 2 coisas que chamaram a atenção nesse jogo, né? O resultado, acho que o Brasil jogou muito mal. Tava todo mundo nervoso, muita coisa acontecendo. A gente vê, né? Exatamente. E tem o episódio final, que foi o que foi mais falado na internet, que é o do Danilo discutindo com um torcedor ali, que isso chamou muita atenção nas redes sociais e nas mídias, porque, de fato, cara, Danilo, assim, a gente tá aqui, a gente é apaixonado pela seleção brasileira, como a torcida brasileira que tá lá no estádio, que tá gastando dinheiro, que tá indo lá ver, cara, o cara tá ali com emoção. E o que vocês têm que devolver pra gente a resposta é no campo, cara. Fazer acontecer. A gente sabe que vocês podem fazer isso, a gente acredita muito nessa seleção brasileira, a gente acha que a gente tem um time e a gente acredita muito que a gente vai ser campeão disso tudo.
Então esse aqui é o seu canarinho, muito claramente que a gente crê nisso, né, JP? Com certeza. E aí vem o segundo jogo, JP, contra o Paraguai. O que você acha aí? O que você trouxe aí pra nós de lá? Eu acho que o Paraguai foi aquele adversário que a gente falou, pô, o Brasil pode jogar bola. Voltou. Sim. Ele tem condição. E foi um jogo que terminou 4-1, mas não foi um jogo tão fácil, né? Porque se a gente recorda o começo do jogo, a gente perdeu um pênalti. Foi, exato. Por um jogador que talvez não passe o melhor momento mental, né? Porque tá todo aquele imbróglio fora do campo. Paquetá, agora já se negociando ele vir jogar aqui no futebol brasileiro no Flamengo, né? Que foi seu clube formador. Então assim, o Brasil conseguiu superar rapidamente e o Vini Júnior apareceu para a seleção. O Vini Júnior tem não sei quantos jogos pela seleção, mas disparado assim, num patamar muito distante dos demais. Foi o jogo que eu acho que ele vai levar por muito tempo como referência, né, de vender a imagem dele como jogador da seleção, porque ele fez de tudo, dribles, 2 gols, jogadas, ele deu a oportunidade pro Paquetá fazer um gol numa segunda cobrança de pênalti, o estádio inteiro pedindo o Vinícius Júnior, quando o Paquetá pegou a bola, não sei se aqui ficou claro na TV, o estádio vaiou e o Vini Júnior, calma, ele vai fazer. Ele apontava pro Paquetá e o Paquetá fez o gol. Então, assim, um papel de liderança ele exerceu ali também, né? Contra o Paraguai eu acho que foi isso. Assim, o Vini Júnior jogou muita bola. Acho que o time conseguiu desencantar ali depois que fez o primeiro gol. Acho que foi rolando. E as coisas aconteceram. Então, assim, contra o Paraguai, fica só a imagem assim, de objetividade pro Brasil. Talvez poderia ter sido até mais. Se o Brasil tivesse com mais objetividade aí, não só o Vini Júnior, mas todo mundo. Acho que o Savinho jogou muita bola no jogo, assim, estava desenvolvendo bem o papel ali. Sim. E eu creio que a gente poderia ter feito mais. E aí vem a Colômbia. E a Colômbia? Colômbia. Bom, aí... Deu até um minuto de silêncio. Cara, assim, o que falar de um jogo onde a torcida adversária, num empate, gritou Léo o tempo todo. Que dureza. Que dureza, assim, falando que a gente tava... o perdão da palavra, cagado, porque perdemos nas eliminatórias, ia perder novamente. Acabou que não perdeu. Foi um jogo ruim, a Colômbia também não jogou bem. Teve as chances dela, o Brasil, idem. Mas o que chamou a atenção, e aí pegando de novo o Vinícius Júnior como protagonista, é um cartão amarelo fora de contexto muito que ele tomou. Muito destemperado. Ele tomou um chapéu ali no meio do campo, deu meio que uma cotovelada, o juiz deu um amarelo. E segundo amarelo, óbvio, suspenso, não joga o próximo jogo, o que acaba prejudicando demais a seleção, porque é um jogo eliminatório agora e sem o nosso maior craque referência do momento. Exatamente. E assim, se a gente pega o jogo com a Colômbia e faz uma fotografia, o Brasil, de novo, pouco importa, desculpa a expressão, o resultado que a gente teve. O que importa aqui é, cara, como a gente recebeu esse resultado? Qual foi a postura do time? Eu acho que isso faltou. Faltou um pouco de pressão, faltou um pouco de gana, de garra. Você vê no final o Danilo falando para voltar a bola, recuando. Cara, o Brasil não fazia diferença. O Brasil perdeu, empatar, ganhar. O cara tinha que ir pra frente, todo mundo ir pra frente, fazer querendo. Alguém tinha que pegar a bola debaixo do braço e falar assim, não, manda aqui. Tipo o que o Hendrick fez ano passado no Palmeiras, lá, num jogo contra o Botafogo. Cara, pegou a bola debaixo do braço e falou assim, vou pegar esse jogo, vou fazer. Tá faltando isso na nossa seleção. E aí disso que a gente espera, galera. Assim, o que a gente espera da seleção brasileira, além de vitória, é a representação da seleção brasileira, do povo brasileiro. Cara, a gente ama isso aqui demais, gente. E tá provado que não é só a gente que ama a seleção brasileira. A seleção brasileira ainda dá muito jogo e ainda tem muito público. Boa, JP, acho que uma resenha inicial aqui na sala de imprensa bem bacana. O público tá aqui pedindo, falando aqui das mensagens. E obrigado aí pelas mensagens que vocês mandaram nas redes sociais. Vamos lá. Robert, traz pra gente aí a comunicação. Bom, vamos lá então, pessoal. Lene Barreto escreveu: o jogo foi ruim. Senti falta de outros jogadores como Gabigol e Pedro do Flamengo. Manda, JP. Grande Elaine, um beijo aí. O pai dela, seu Amaro, um dos nossos principais seguidores aqui em termos de interação e tudo mais. Infelizmente são dois jogadores que poderiam ser referência na seleção, né? O Pedro, principalmente, que é talvez o atacante do futebol brasileiro aí com mais gols, né? O Gabigol, ele meio que tá praticamente aí saindo do Flamengo, né? Então, talvez até por isso tá tendo poucas oportunidades. Então, a seleção é momento, ele acaba não sendo aproveitado, mas pelo histórico dele, maravilhoso. Jogador decisivo, gols em finais de Libertadores. Então, assim,
caras que poderiam sim ser a referência, porque hoje o Brasil ele joga num esquema que a gente não tem um jogador de referência. E aí a crítica que eu faço ao Dorival, pegando esses dois nomes, ele chamou o Evanilson. O Evanilson aqui a gente já debateu que talvez não é o cara que poderia ter sido convocado, mas ele não tá sendo nem testado na Copa América. Então, e aí o fato do Dorival não testar o cara agora, o Evanilson que tá convocado, que faz parte do plantel, chama atenção, porque você fala, o Brasil não tem um atacante ali de ofício 9, referência. Talvez nesse jogo com a Colômbia, no final do jogo, você não poderia colocar o cara lá, vai que vem uma bola, sobra uma bola e ele mete o gol. Então, muito boa essa pergunta aí, porque são dois jogadores que poderiam fazer a diferença, mas não foram convocados, né? Não, exatamente, JP. Eu vejo, assim, obrigado pela pergunta, muito boa, que faz muito sentido a colocação. E a gente, assim, a falta de um camisa 9, de um referência e tudo mais, para alguma situação dentro do jogo, ela se faz necessária, então, baita ideia. Obrigado. Próxima. Daniel Giovanni Ni 52 escreveu: vocês não acham que o esquema tático deveria ser outro? Boa pergunta. Ó, Daniel, assim, na nossa cabeça aqui, é uma formação que parece ser uma formação boa pra gente ainda. Acho que a gente ainda precisa explorar ela um pouco mais, com diferenças, assim. Acho que na medida que as perguntas vierem, eu acho que mudar um pouco as pontas e colocar um pouco o Endrick para jogar, eu acho que sim, acho que já chega de preservar o Endrick demais, assim. O Dorival tá falando que tá preservando, tô achando que tá preservando demais, e a gente tá na hora da gente começar a fazer o Endrick jogar. Então talvez a gente pegar o Endrick e colocar como central, botar o Vini, não no próximo jogo, né? O Vini e o Rodrigo nas pontas, e aí tentar o Andréas no lugar do Paquetá. Talvez é um caminho ali para manter o 4-3-3. Eu acredito que ainda não mudaria o esquema para um 4-4-2. Ainda acho que a gente ainda tem muita coisa para testar aqui nesse modelo. O que você acha, JP? Cara, eu concordo. Assim, a gente acaba tendo muito problema na parte de criação do time. Hoje em dia está carecendo na seleção jogadores que consigam pensar e ver fronteiras ali pra gente poder explorar e fazer uma jogada ensaiada, um movimento diferente, pra surpreender o adversário, né? Então passar pela mudança na forma de jogar, eu vou muito na linha do que o João trouxe aqui, porque faz todo sentido. Boa. Obrigado. DF Guedes 11 escreveu: Neymar. Uau, essa é uma escrita boa, hein, Uau. JP? Neymar, acho que... Obrigado pela pergunta. É um cara que realmente, se estivesse hoje jogando, atuando pela seleção com a camisa 10, a gente estaria num futebol bem diferente do que a gente vem apresentando hoje. Porque ele é aquela pessoa que faz a criação, que pensa o jogo, que identifica oportunidades. Então, assim, o Brasil sem o Neymar, o futebol cai. É um nível bem mais pobre do que a gente poderia ter com ele. E isso que a gente tá vendo na Copa América. A pergunta que estava nos stories era o que falta, o que não está bom e o que a gente deveria fazer. O resumo foi muito bom aí do nosso seguidor. Neymar, cara. Eu acho que o Neymar faz muita falta, assim. Quem acha que o Neymar não faz falta, eu acredito que não tá acompanhando futebol da maneira como deveria. Porque sim, o Neymar desequilibra. E ele tá fazendo falta, sim, na seleção brasileira. Pelo menos é a nossa opinião e é o jeito que a gente enxerga aqui o futebol, e ele faria toda a diferença. Certamente ele mudaria o jogo de alguma maneira. Obrigado. Próxima. José Igor Moraes escreveu: tá faltando meio campo, criatividade, muita dificuldade para a bola chegar no ataque. Boa, obrigado pela pergunta, obrigado pelo comentário. E exatamente, cara, assim, acho que resumiu muito bem o formato. O meio de campo não tá conseguindo armar, não tá conseguindo fazer a bola chegar no ataque, o ataque não tá conseguindo fazer uma transição da bola do meio pro ataque, então isso tá faltando. Eu acho que o Brasil tá jogando ainda com dois volantes e eu não sei se os dois volantes ainda são o melhor formato para acontecer, se deveria manter isso, não deveria testar um formato diferente ali dos três no meio, alguma coisa diferente.
Então, a bola tinha que chegar. Eu acho que tá faltando a bola chegar, então isso passa pela falha aí no meio de campo comentado. Muito bom comentário. E assim, complementando, o problema que a gente vê na questão do meio de campo, a gente identificou isso logo quando foram anunciados os convocados para essa Copa América. A gente não via jogadores com características para ter essa disrupção, para a gente conseguir, de uma forma ou de outra, trabalhar além da defesa e sim propondo o jogo como é a essência do futebol brasileiro. Então, assim, o Brasil ele precisa, nessa Copa América, faltam 3 jogos para a gente, enfim, ser campeões, mudar com o que tem lá. E para mudar com o que tem lá, o Dorival vai ter que pensar, talvez, taticamente em melhorar a distribuição. Coisa, né? Sim, de mudar alguma coisa. Exato. Faz sentido. Boa, obrigado. Próxima. Dani Oliver BR escreveu: a bola sendo jogada para trás toda hora. Do Neymar. Rodi e Vini nas posições do Real Madrid. Boa, esse aí separou as questões ali de uma forma muito, muito clara, né? O que não está bom, possivelmente, é essa parte de voltar a bola para trás, né, JP? O jogo é até o que você falou agora há pouco do Danilo, né? Querendo chamar o jogo para trás. E a gente precisa da vitória, porque só a vitória interessa. Exatamente. Eu acho que só a vitória interessa. E isso faz muita diferença. A bola tá voltando muito para trás e principalmente por não ter referência. Eu acho que o que falta na seleção é a outra pergunta. Neymar foi a resposta. E aí, de novo, a gente volta ali para o que a gente acabou de comentar. O Neymar, a gente aqui no canal Sou Canarinho, todo mundo sabe o tanto que a gente gosta do futebol, do jogador Neymar, o cara que faz a diferença, que joga muita bola dentro das 4 linhas e é um craque de bola. Então a gente é muito fã, então não tem como discordar de você nisso. Eu tava quase falando pro JP, entrega a camisa pro Neymar aí, bicho, puder, fala com ele pra descer pro jogo lá, que ele vai ajudar a gente. E o Neymar tava lá circulando livre, leve, solto em Las Vegas, jogando o poker dele, aproveitando que ele tá lesionado, não pode jogar, e curtindo também ali a proximidade com a seleção. Então é um jogador que hoje a gente pode dizer assim, por tudo que passou e vem passando ao longo desse tempo, ele não jogar, ele consegue ainda fazer com que o Brasil esteja ainda numa situação pior do que com ele. Então não dá para entender a galera que prefere ainda criticá-lo, tratá-lo como um Neymone da vida, um cara que só tá interessado no dinheiro. Roupa de artista, foi dito. Mas dentro do campo ele sempre resolveu pra seleção. Né? E na seleção brasileira ninguém pode falar. Se a gente for olhar, o Rames Rodrigues, o que ele tá fazendo na seleção? Joga na seleção. Então beleza, é a mesma coisa. Se o Neymar estivesse jogando porque ele joga na seleção, tá bom, gente. Resolveria o nosso problema. Sim. O Rames hoje é o melhor jogador da Copa América. Não joga nada no São Paulo. O Rames, ele nem tem sido relacionado. Né? Pra você ver. E você vê que a gente fala, não é um comparativo, mas pro torcedor colombiano, o Rames já é o maior jogador da história da Colômbia. E tá em atividade ainda, e não é um cara muito velho, tá? Ele deve ter uns 33, 34 anos. Ele passou o Valderrama, que até então era o maior de todos os tempos. O que ele faz na seleção é, digno daqueles caras que a gente pode falar que jogou o Zidane na França, que jogou... Não é comparando com eles, exato. É o que eles fazem, é o que representa na seleção, exato. E talvez com o Brasil era com o Pelé, velho. Exato. É um negócio insano, né? Bom. Isso. E a outra coisa é o que você faria, o que deve ser feito para melhorar. E aí ele comentou aí muito bem de colocar o Rodrigo e o Vini Júnior nas pontas. Ele não, é a Dani Oliver. É Dani? Desculpa, Dani. Eu achei que era o Igor. Não, o Igor já foi, né? Obrigado, Dani, obrigado aí. E a última colocação feita em resposta à pergunta do que deve fazer de colocar o Vini Júnior de um lado e o Rodrigo do outro, com certeza é uma das coisas que a gente vem falando aqui algumas vezes. E agora não vai dar para ser contra o Uruguai, né? Felizmente o Vini Júnior não faz parte aí desse movimento, certo, JP? Exato. Mas faz sentido. O comentário, a gente já fala isso há algum tempo e concordamos, né? Seria, acho que talvez o mais produtivo pro Brasil, né? Acho que a Dani, quando fala isso, ela vê muito as atuações que o Real Madrid acaba proporcionando pro torcedor que gosta de futebol e vê que ele consegue extrair o máximo desses craques, desses jogadores, e que infelizmente, talvez por uma questão aqui no Brasil da gente conseguir conciliar isso
pro futebol da seleção acaba não aparecendo. E a gente viu uma vez o Vinícius Júnior destruir uma partida, uma outra o Rodrigo, e a gente nunca viu os dois na seleção conseguir encaixar, falar, pô, os caras acabaram com o jogo. Sim, é uma boa. Quem sabe agora no próximo jogo, a gente sempre fala que era Neymar dependência ou Vini dependência, quem sabe agora a gente não vê um futebol mais solto aí. Essa é a expectativa. Obrigado. Próximo. Melina Wood escreveu: Rafinha não ser escalado como titular, totalmente sem noção. Não, Rafinha ser escalado como titular, deve ter sido isso, porque ele foi como titular na última, e concordo plenamente, eu acho que assim, o Rafinha ser titular não faz sentido também na nossa concepção aqui. A gente pensa de uma forma diferente, né, JP? Fala aí. Sim, o Rafinha, ele jogou 2 jogos, né, e no segundo jogo Paraguai, ele acabou dando lugar pro Savinha e entrou no decorrer do jogo. Sim. Eu não acho que ele comprometeu nos jogos que teve, nos 2 jogos que ele entrou como titular. Acho que no primeiro um pouco mais. Talvez um pouco mais, no Costa Rica, eu acho que não... Até que no terceiro jogo ele fez um gol depois de quantos anos? Nossa, nem... 4 anos. 4 anos e 9 meses. 4 anos e 9 meses que a gente não fazia um gol de falta na seleção brasileira. Ele quase fez um outro gol de falta no segundo tempo também. Foi uma bolaça. Assim, óbvio que eu não tô aqui qualificando ele como jogador por bater falta, mas... Sim. A gente já debateu aqui nos nossos episódios, né? Sobre ele, sobre as convocações de diferentes treinadores. Algo ele deve fazer de diferente que faz com que eles insistam nele. Mas eu concordo também que não dá pra ter cadeira cativa. O futebol dele também não me agrada tanto. Mas eu também não vejo também como o problema da seleção nesse momento. Olha, eu acho que a gente vem falando disso nos episódios mesmo, né? Fora desse quadro aqui, que são os episódios normais nossos. Mas de fato, eu não consigo entender muito o Rafinha como titular na seleção. Primeiro porque o que esses treinadores estão vendo que ele faz não está aparecendo pra gente que está assistindo o jogo. Então, assim, eu não consigo enxergar. E na hora que eu tô pensando assim, agora eu mudei um pouco de opinião. Eu acho que sim, ele atrapalha um pouco a seleção brasileira, no sentido assim, não é que ele é o problema da seleção, não é ele que é o causador do Brasil jogar mal, mas eu acho que falta um cara ali que resolve o problema. Um cara ali naquele lado que resolva a situação de uma forma clara, que faça uma jogada, que complete uma jogada, que traga a bola pra dentro e faça a bola rolar. Ele não consegue. O Savinho pega contra o Paraguai. O Savinho pegava a bola, vinha pra dentro, rolava, tinha jogado. O Rafinha, a jogada morre quando bola nele. É impressionante. E exatamente, acho que esse ponto que você trouxe agora era o que eu ia até complementar, que no jogo contra o Paraguai, quando houve a substituição, o Brasil jogou melhor. Exatamente. O Brasil jogou mais solto. E o Brasil foi mais incisivo nas jogadas. Com o Rafinha, a impressão que dá é que talvez tenha um pouquinho mais de burocracia. Exatamente. E falta de recurso, talvez. Obrigado pela pergunta. Próxima. Melina Wood novamente escreveu: Por que o Endrick entra sempre no final do jogo? Essa aí também merece um minuto de silêncio aí pro Dorival. O Dorival tem respondido nas coletivas, né? Tava aqui na sala de imprensa perto aqui da gente, mas o fato é, o Dorival, não dá. Preservar o Endrick, preservar de quê? Chega. Ou então você bota o cara faltando 3, 4 minutos, então melhor não colocar. Melhor não colocar o cara. Sério mesmo, o que um cara com o potencial do Endrick vai entrar faltando 3 minutos, o que ele vai fazer? Você vê até no semblante dele que ele não tá, tipo assim, não é uma coisa que o cara vai, pô, a luz que apareceu nos jogos lá, que uma bola caiu, ele foi lá e fez o gol. Não vai ser sempre assim, Dorival. Bota o cara pra jogar, bicho. O cara tá pedindo passagem, testa um modelo diferente, assim, e não com 4 minutos, pelo amor de Deus. E assim, o Endrick é um cara que a gente já sabe e já identificou nos jogos, tanto pelo clube, Palmeiras, quanto pela seleção, que tem poder de decisão elevadíssimo, diferente de muitos outros que passaram pela seleção nos últimos anos. Você, quando leva um jogador desse para um torneio curto, como a Copa América, e não o aproveita na sua plenitude para conseguir, principalmente nessa primeira fase, que os adversários eram mais fracos, cara, eu acho que o Dorival tá perdendo um pouquinho da possibilidade de fazer com que ele não só seja preservado, como que ele possa ser um cara ainda mais pedido, pelo que ele pode demonstrar.
que a questão da preservação... tá preservando. Eu não entendo quando eu vejo, por exemplo, a Espanha jogar com dois jovens de 16 e 17 anos. E os caras comendo a bola na Eurocopa, que é um outro nível, um outro patamar. Exatamente, não dá. Assim, sinceramente, isso pra mim hoje é inexplicável. Porque se o Brasil estivesse ganhando, jogando bem demais, beleza, tudo bem. Aí você tá lá, pô, arrumamos um esquema, o esquema tem, funciona. O Brasil não tá jogando bem, não tem raça, tá faltando o que ali de uma decisão. E a gente tá colocando o garoto que a gente espera, que, de novo, ele já mostrou isso, mas tem muito ainda pra crescer. Mas, cara, tem que botar o cara pra jogar pra ele crescer. E aí, só pegando o gancho, a gente falou no episódio de convocação, e depois já veio até pergunta sobre isso, que quem ficou de fora é o Estevão. E a gente vendo agora, infelizmente o Campeonato Brasileiro não parou, então a gente acaba, ou felizmente para quem gosta de futebol, a gente acaba vendo futebol brasileiro no nível do seu campeonato nacional e a Copa América. E, cara, o Estevão já tá comendo a bola aqui no Brasil. Fez um gol contra o Grêmio agora, um golaço aqui. Nossa, joga a bola. Outros jogos também. E esse menino é diferente. Ele acabou, no clássico que teve com o Corinthians, ele acabou com o jogo, provocou. Foi pra cima do Corinthians de uma forma que tem que se impor, cara. O cara é grande e... Não. Já tive a oportunidade de ver ele jogando assim, mais em detalhe, um cara diferente. É um cara que talvez Vambora, estivesse na seleção poderia estar jogando e fazendo a diferença. Exato. Bora. Obrigado pela pergunta. Próxima.